Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast dessa temporada da Futuros Inclusivos, que vai tratar sobre temática de 9 dimensões de futuros que a gente explorou no Digital Futures Lab, né, o nosso programa de letramento em futuros, que foi desenvolvido aí em parceria com o Favela e financiado e apoiado pelo UK Tech Hub e o governo britânico, né? Nessa formação que nós tivemos no Digital Future Labs, a gente teve contato aí com jovens de mais de 20 estados do Brasil, que trouxeram para a gente novas visões sobre questões de futuro. Nesse episódio, a gente vai discutir a valorização ou não da costura, né, como uma etapa muito importante do processo da indústria da moda, né, entender alguns desafios que tem por aí. Bora bater esse papo? Como a gente já falou, né, o trabalho da costura é um dos mais importantes aí na indústria da moda. Muitas vezes a gente não sabe os milagres que tem que ser feitos para uma roupa chegar na prateleira de uma loja, no cabide de uma loja, né? E tudo isso vem sendo muito discutido sobre também a precarização do trabalho dessas pessoas dentro dessa indústria. Disso aí surgiu muitos movimentos, né? E para fazer a gente refletir como consumidor do que a gente está consumindo, e um deles é o Fashion Revolution, né? Que traz aí para a gente algumas discussões aí sobre, por exemplo, quem fez a minha roupa, né? Que é uma hashtag que é muito usada pelo movimento para trazer essa reflexão sobre alguns pontos muito importantes da gente entender um pouquinho do que é esse fast fashion e afins, né? Entender todos esses conceitos desse mundo novo que para mim também é muito novo. E como aí, né, a gente tem também uma questão muito da precarização desse trabalho, que você pode ser visto em documentários, artigos, teses e afins, a gente também pensou em como que a gente traria também uma pessoa que tá nesse corre, é uma mulher preta, é da periferia e que vai trazer pra gente várias visões de como que ela enxerga esse mercado, onde que ela também empreende. Só para poder reforçar um pouquinho, eu vou trazer alguns dados e eu trouxe uma colinha aqui para vocês. O Índice de Transparência da Moda Brasil é uma publicação anual que analisa como grandes marcas da indústria da moda brasileira publicam informações sobre as suas políticas de redução do impacto ambiental e práticas favoráveis aos direitos humanos. De acordo com os resultados de 2021, a transparência nos processos de trabalho no Brasil ainda está muito a desejar. Isso porque 40%, ou seja, menos da metade das 50 grandes marcas do Brasil divulga, né, os dados sobre isso. Muito mais aí sobre a questão de quem são, né, os fornecedores, a questão da costura e o acabamento das suas roupas, né? Eu lembro muito tempo atrás, quando a gente começou um trabalho no Favela, que a gente teve uma faccionista, por exemplo, né? Que faccionista é a pessoa que trabalha na facção, gente, e é a facção de costura, tá? A gente não tá falando de outros tipos de facção, e que cobrava aí na faixa de 40, 50 centavos para fechar uma camiseta, igual essa vermelha que eu estou usando. Falando nisso, eu não fiz minha autodescrição, né? Vou aproveitar esse momento agora para fazer isso e já corrigir isso. Eu sou um homem negro, estou vestido hoje com uma camisa vermelha, né? Uma camiseta vermelha, que infelizmente eu sei que ela é fast fashion. Tô com um óculos caramelo, né? De grau, e tô aqui falando com vocês hoje, né? E dizem que eu sou um homem alto. Mas voltando à questão, a gente ainda tem, de acordo com esse estudo, nenhuma empresa que publica esse modelo também do contrato padrão que ela faz aí com esses fornecedores, né? Então, assim, a gente tem aí apenas 10% das marcas que divulgam seu compromisso com o pagamento de salários dignos, né? Então, assim, a gente está falando aí realmente de atendimento mínimo aí às questões trabalhistas, né? Mas aí, vamos pensar, qual que é o caminho ideal para a gente mudar isso? Como que a gente pode pensar isso, né? Como que a gente pode reinventar isso, né? Então, para poder trazer todas essas informações e eu não correr o risco de falar nenhuma besteira sobre esse mercado que eu desconheço totalmente, a gente trouxe aqui a Daniele Carvalho, que eu já falei um pouquinho de quem que a gente estaria trazendo aqui para vocês, que é uma designer e que entende tudo desse mercado, né? E também desse movimento também do Fashion Revolution e que vai trazer isso para a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Daniele. Olá, pessoal. Olá, João. Muito obrigado, né, pelo convite de poder aqui compartilhar um pouco com vocês, né, sobre esse mundo da moda visto de dentro, né, da parte aí da costura. Muito massa. Dani, antes da gente começar, eu já vou te pedir uma coisa. Vou pedir para você se apresentar, né, falar um pouquinho aí sobre o que é esse corre todo que você tem na moda, né, e fica à vontade aí para poder falar um pouquinho. Bom, me chamo Daniele Carvalho, né? Sou uma mulher negra, cabelo crespo. Aqui no fundo vocês podem ver algumas linhas, réguas e tudo mais, eu estou no ateliê, né? Aqui eu trabalho com a minha mãe, eu costuro desde os meus 14 anos,
né? Com muito orgulho, venho de uma família de costureiras, né? Nordestinas, então, desde a geração da minha avó, da minha mãe, da minha tia, e eu sou a terceira geração na família a estar nesse mundo da costura. Mas eu sou a terceira geração e a primeira a estar se formando, né, em faculdade, a primeira a ter essa formação, né? O mundo da costura, ela veio assim numa questão de necessidade da minha família. E eu acabei pegando gosto, me apaixonando e quis seguir, então, a área da costura. Aqui no ateliê, a gente trabalha desde a criação de produtos, né, com outras marcas. Então, as marcas chegam aqui, a gente faz a parte de modelagem, da criação da própria peça, a peça piloto, né, e também um pouco da confecção, né, numa escala menor. Além de trabalhar também com fantasias, figurinos, roupa sob medida, e a gente tem o nosso próprio produto, porque é importante, né, enquanto um ateliê, também ter o seu próprio produto. Então, uma das coisas que a gente faz aqui no ateliê. E, junto com o Favela, não posso deixar de falar, né, a gente trouxe todo esse desenvolvimento e ganhamos mais força, né, com o ateliê, porque a gente se sentia muito perdida. E como a gente também não sabe dos nossos direitos, eu posso dizer e afirmar que aqui no Favela a gente aprendeu muito sobre os nossos direitos enquanto empreendedora, né? Como ser uma empreendedora do ramo da costura mesmo, né? Então, foi muito importante. E esse projeto também que a gente vem desenvolvendo dentro do ateliê, né? Também foi aí com o aprendizado com o Favela, João. Então, desde o Emprega, né, que é um projeto onde a gente quer formar, né, e capacitar mulheres, né, daqui da nossa comunidade, para que elas também possam gerar a sua própria renda. Então, esse é um dos objetivos, né, e além também da gente estar aqui se capacitando, né, enquanto empreendedora, enquanto costureira, design. Então, eu venho seguindo aí desde esses 14 anos aí, aprendendo a costurar com a minha família, mas hoje, né, me formando como design de moda, né, eu senti a necessidade e vi a falta que tinha de comunicação aí no processo de desenvolvimento do produto, que é isso que a gente faz, a costura, desde conhecer máquinas, né, eu vi que existia uma falta de comunicação nisso, e também a falta da nossa cultura, né, da nossa cultura negra, de outras culturas também, né, a moda ela é muito inglesa, muito francesa, né, muito da Europa. Então, tem poucas referências, assim, da nossa cultura, né? Da nossa identidade. Então, eu senti essa necessidade, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade. Foi um dos motivos aí que eu vim atrás de vocês. Não, pô, muito massa, muito massa. Tá, a gente sempre quando fala, assim, né, confecção de roupas, Dani, assim, parece que é uma coisa só, mas eu queria, assim, que você trouxesse pra gente, né, uma informação melhor aí. Tipo assim, qual que é a diferença, por exemplo, quando eu trato sobre a questão de confecção e facção, por exemplo? Eu fiz uma brincadeira aqui com a facção, mas eu não sei se todo mundo entendeu. Eu acho que nada melhor do que uma pessoa que entende mais, né, conceitualmente essas coisas para poder trazer um pouquinho disso. Sim, então, sobre confecção e facção, né? Na verdade, eu brinco que existe vários setorzinhos como fosse um box, né? Então, a gente entra ali no ambiente industrial, a gente tem na confecção, então, desde a parte de criação, que é a criação do zero, croquis, estudar o tecido, estudar as cores, estudar a modelagem, peça piloto, e aí depois vem uma certa parte da facção dentro da confecção. Então, a confecção é quando a gente cria e desenvolve um produto. Agora, na facção, a gente está falando apenas da produção desse produto. Então, a gente está se referindo apenas à costura, mais a mão de obra braçal, né, que a gente fala que é a costura, o corte, né, infestamento. Então, a facção, né, é diferente da confecção por conta disso. Então, ficaria a confecção na parte de desenvolvimento e a facção apenas no desenvolvimento do produto. Espero ter esclarecido. Não, Parece claro. uma coisa só. Ô, Dani, ficou assim, pra mim, super entendível. Só queria fazer ainda uma provocação e ainda voltar naquela questão que você falou do emprega, né? Que é uma perspectiva aí de vocês trazerem mais qualidade de vida e dignidade para empregar as pessoas na moda, né? Mas uma coisa que é uma fala muito forte quando as pessoas estão falando das facções
principalmente quando a gente está falando de grupos vulnerabilizados que entram para a indústria da moda, a gente está falando das mulheres e afins, e dos LGBTs e afins, é muito essa questão da precarização do trabalho dessas pessoas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa vinculação da facção com a precarização do trabalho e também já falasse um pouco melhor do emprega também. Então, João, quando a gente fala dessa questão da facção, é importante a gente entender que existe dois setores, né? Dois fatores, aliás. O fator da costureira, né, que é a mão de obra, do qual ela precisa daquele dinheiro para ser a sua renda, e também da intenção daquela marca de usufruir daquele momento e da necessidade que aquela costureira precisa. Então, quando a gente fala da costureiras tanto de malharia, quanto de tecido plano, quanto de qualquer máquina que a gente esteja falando, né, que ela seja responsável, a gente está falando de uma profissional, né, uma profissional que precisou ali ter o seu tempo adquirido de experiência, né, ter trabalhado bastante para chegar naquela posição de conseguir conduzir uma máquina, né? A gente não está falando só de uma máquina, a gente está falando de uma profissional por trás dela. E uma das coisas que a gente acaba vendo é que essa marca ela acaba visualizando apenas como se a gente fosse uma máquina apenas, né? Não como se fosse uma trabalhadora. E geralmente essa trabalhadora, essa costureira, a gente tem visto que vem de uma geração da família ou por realmente precisar ali de alguma grana, por mais que seja uma maquininha caseira que ela faça ali, não só serviços para marcas, mas ela pode até atender ali a sua própria comunidade, e aquela comunidade também não valorizar aquela mão de obra. Então, são N fatores assim que é importante a gente se atentar, né, quando a gente está falando dessa facção, porque não só é a facção doméstica, né, que é cada costureira na sua casa, mas também, né, indústria. Então, eu estou precisando da sua mão de obra, mas eu vou pagar tanto. Então, por tanto que você produzir, é que você vai tirar o seu salário. Mas aí a gente precisa ter um controle, né? Assim como a gente tem um controle também de horário, de trabalho, em qualquer outra empresa, a gente precisa começar a colocar desta forma, né? Às vezes acaba sendo, na verdade, uma forma de desvalorizar, né, colocando esses centavos. Eu já trabalhei, né, por 50 centavos, eu tenho até aqui a peça, né, foi uma cinta, trabalhei com ela, fazendo mais de 50, né, cintas para poder ganhar aí cada uma 50 centavos. E isso é muito pouquinho, mas na época eu precisava daquele dinheiro. Então, eu também não posso chegar aqui, né, e ser tão fria ao ponto de falar, João, você está precisando desse dinheiro, mas não faça. Só que, Sim. De repente, só tem aquele dinheiro para você comer, só tem aquele dinheiro que você tem para receber, e eu vou ficar aqui te falando para não usar, sabe? Não fazer esse serviço. Então, eu acho que precisa ter uma consciência também do outro lado, né? De quando vem oferecer solicitar, né, um pedido. E, então, um dos pontos, né, que eu bato bastante na tecla, né, e até hoje vou te falar que ainda aparece aqui também, apesar de agora eu já ter estudo, apesar de agora eu já ter aqui o meu ateliê, né, montadinho, ainda aparece aí uns corajosos aí com essas perguntas. Não, eu lembro assim, minha avó também trabalhou com costura há muito tempo, assim. Eu lembro que eram, né, se fosse na moeda atual, assim, uma coisa assim, sei lá, uns R$ 2 para fazer uma bainha numa calça, uma questão assim, trocar um zíper, né, e R$ 5, uma coisa muito, muito nessa lógica, né, de uma precificação, às vezes que, no caso do zíper, às vezes paga o zíper, né, e não paga o resto das coisas. Mas como assim, Dani, só se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de que a gente já entendeu, né? Que a costura é o coração, né? Do que sustenta a indústria da moda, né? O design é muito importante, afins e tudo, mas é a costura, né? O corte e a costura que transforma aquele sonho do papel em realidade, né? A gente acabou de ter aí, né? Super atual e o baile da Vogue, né? A gente, para todos aqueles vestidos existirem ali, a gente está falando aí realmente de
muitas mãos engajadas, né, para poder construir aquelas quase que obras de arte, né? E aí eu trago para você um questionamento, assim, sobre como que você, como pessoa da área da moda, se enxerga que seria um caminho para buscar essa valorização dessa mão de obra, né? Da costura, principalmente. Olha, eu acho que falta uma reeducação na hora de comprar, né? Porque se a gente for estudar sobre isso, a gente volta lá no tempo da Revolução Industrial, né? Onde as produções começaram a ficar muito rápidas, né? Onde também tinha um certo padrão. E hoje as pessoas querem roupas personalizadas com o tempo industrial, né? Então, essa questão da desvalorização, tanto do corte, quanto do enfeite, quanto da costura, até mesmo a modelagem, até mesmo o croquis, né? Ele é desvalorizado por conta da pressa, né? Também. Então, é importante a gente analisar que, além, né, da questão da roupa ser montada ali, a gente precisa dos aviamentos, que é como você colocou. E esses aviamentos, né, eles acabam sendo... Pode até não parecer tão caros, né, em cada um, mas quando a gente junta, a gente precisa ali valorizar aquela peça. A gente encontra hoje em dia peças por R$ 10, né, por exemplo. Mas ali com R$ 10 eu compro que tecido, né? Que aviamento eu compro com esses 10, né? Para conseguir aí fazer essa peça de R$ 10. Então, quando a gente fala de uma peça, a gente está falando de uma coleção, porque precisou existir uma coleção antes para que toda aquela linha, né? Todo aquele vitrine que você vê da loja pudesse fazer sentido. E quando a gente fala de criar essa coleção, a gente está falando de contar também uma história. E é aí que as coisas começam, então, a não ficar cara, mas eu acho que é justo, né, enriquecer e as pessoas conhecerem que existe toda uma história, né, todo um caminho até mesmo a gente ter a roupa pronta. A gente tem aí a questão da plantação também, né? E falando de plantação, quem são as pessoas que plantam, né, o nosso algodão, né? Quantas pessoas estão ali plantando, né? Quem está colhendo esse algodão? Então, quando tudo isso, né, na plantação, né, é feito ali, passado para a indústria têxtil, onde a gente começa a produzir o tecido, então, quanto que sai, né, esse trabalho? Então, é importante a gente entender que as roupas são maravilhosas, né? A gente olha sempre o final do processo, mas o processo não é só não é só a cerejinha do bolo, né? Na verdade, o nosso maior processo é a costura, né? É a criação daquela coleção, né? A escolha das cores. Então, é importante a gente analisar que quando a gente coloca o valor de uma peça, a gente está colocando o valor de peça a gente está colocando o valor da mão de obra de vários profissionais, né? Não só da costureira, não só da modelista, não só de quem colheu, né, lá no começo o algodão, mas de todos eles juntos. Então, por isso que aquela roupa sai naquele valor. Mas aí, João, fica uma questão aí para a gente refletir. A gente tem aí uma divisão também na nossa sociedade, né? De questão não só cultural, mas também em questão de riqueza, de posses. Então, é importante também a gente pensar de que forma, então, eu posso colocar, né, esse valor dessa roupa para essa sociedade do qual eu faço parte e que possa comprar, possa ter condição de comprar aquela roupa e não ficar passando vontade e comprar apenas o que dá, sabe? Ou o que tem ali no momento. Então, é importante também a gente começar a analisar de que forma essa roupa pode ficar acessível para as pessoas, né? E aí a gente acaba entrando também na questão da modelagem, né? Na hora que uma pessoa veste a roupa. Então, para tamanho P, fica tal valor. Para tamanho G e GG, já aumenta o valor daquela roupa do mesmo modelo. Então, tem várias questões que é importante a gente analisar enquanto a gente está fazendo aí essa roupa. Não, é bem complicado, né? Fica esse recado aí, né, para as grandes marcas aí refletir sobre essa perspectiva, né? Assim, a gente entende que tem acionista, tem dono das empresas, né? Como é que isso tudo é precificado para poder realmente continuar gerando valor para essas pessoas que estão por trás, né? Não são as pessoas que estão na ponta costurando, mas como que a gente chega em pontos de equilíbrio. Dani, a gente está um pouquinho caminhando para o fim, né? Infelizmente, e eu queria trazer um ponto que acho que é importante, assim,
que até porque você falou dessa questão geracional, da sua avó, da sua mãe, de você agora, uma terceira geração, mas você a gente sabe que é super conectada com a tecnologia, né? E usa isso muito hoje no seu corre, né? Aí que você faz. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse processo, né? Como é que você usa a tecnologia para poder, né, conseguir aí alcançar alguns objetivos que você tem, alguns desenvolvimentos e tal. E também falar um pouquinho sobre essa questão de como que você vê a tecnologia como uma saída para poder também vencer esses desafios aí sociais, econômicos que a moda traz, né? Do acesso e afins que você me falou. Aqui no ateliê, né, cada cantinho que você olhar, a tecnologia está presente. Eu mesma demorei um pouco para entender isso, mas com o futuro do corre eu pude assim, visualizar bastante coisas, né? E aqui, além da máquina, né, não só falando da máquina em si, mas aqui a gente tem a questão da modelagem, por exemplo, né? Então, a modelagem a gente precisa raciocinar muito, encaixar uma régua na outra, que isso também é tecnologia, você conseguir fazer um raciocínio ali, onde você consegue promover um objeto, né, conseguir desenvolver algo. Então, desde da modelagem, a gente já começa ali a trabalhar com a tecnologia também, e também o tecido, né, muitas pessoas acho que não sabem, mas alguns tecidos têm cápsulas, onde ele promove esse conforto quando a gente veste, essa limpeza mais rápida nos tecidos. Então, cada tecido também, né, tem a sua tecnologia. E aqui no ateliê, por exemplo, a gente utiliza no croquis, né, faz também a utilização a gente faz a utilização de marca-texto, né, utilização de lápis, mas a gente precisa juntar eles para chegar na cor que a gente quer, né? Então, isso também é tecnologia, com certeza. Né? E aqui a gente usa também adaptações nas máquinas, né? Então, voltando um pouquinho agora para a máquina, quando a gente quer utilizar elástico, a gente tem que adaptar essa máquina. Quando a gente quer franzir um tecido, a gente também muda o ponto da outra máquina. Então, é importante a gente estar atualizado também, sabe, João? Eu acho que essa questão do nosso raciocínio vai muito com a nossa necessidade também. Então, a tecnologia, ela vem quando você sente falta de algo, você pode até não existir naquele momento, mas aí você desenvolve algo onde você consegue utilizar, sabe? E uma das coisas também que eu pude aprender com vocês foi a questão de ser um acessório. Então, apesar de eu estar trabalhando como modelista, como designer aqui dentro do ateliê, eu posso também, né, é um dos trabalhos também, né, que eu estou desenvolvendo, é a questão também do croquis e das peças para jogos. Então, por que não uma design de roupa física não pode fazer, então, a criação, né, para um personagem, né, para um avatar? Então, a tecnologia da moda, ela vai muito além, assim, e vai muito conforme a necessidade. Não, total, né? Tipo assim, de criar até uma tecnologia que não existe ainda, né? Falar, ó, esse croquis aqui é um vestido ou um macacão feito do tecido tal, que ele tem essas propriedades que você pode usar no metaverso aí, né? E afins. Acho muito massa. Dani, primeiro, né, agradecer demais você ter topado e bater esse papo com a gente, né? Foi riquíssimo, né? Felizmente tá acabando, mas foi muito massa. Então, eu queria deixar aqui agradecimento, assim, né, de toda a sua dedicação e disponibilidade aí de estar aqui com a gente, bater esse papo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui de poder compartilhar com vocês, que outras pessoas possam saber ainda mais dessa moda, né? Ainda mais da questão da fabricação dessas nossas roupas e que possam ter um olhar mais carinhoso para as nossas peças. Muito obrigada pela oportunidade de ter falado aqui, né? Conversado um pouco com vocês. Pô, a gente que agradece. Cara, pessoal, espero que vocês também tenham gostado aí desse episódio, desse papo aí com a Dani Carvalho, né? E aí, Dani, esqueci de te perguntar, deixa aí seus arrobas aí pra gente. Sim. A gente tem o arroba do ateliê, que é o ateliê Cris e Dani. E aí a gente tem também o meu, né, onde vocês também possam me acompanhar, que é o arroba Daniele Carvalho. O Daniele dela é com 2 L's e I, tá, gente, no final.
Na verdade, o meu @ Daniele Carvalho é com 2 I, tá? Ah, 2 Is. Então é Daniele. Daniele, aí coloca mais um I no Mais meio, um I. Carvalho. Carvalho. Pronto. O I aí que dá o diferencial. Pessoal, é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio, né, da temporada aí de podcasts da Futuros Inclusivos, aí em parceria com Favela, financiado e apoiado pela UK Tech Hub e também o governo britânico, né? Vejo vocês no próximo episódio. Se gostaram, compartilhem, divulguem, acompanhem aí as nossas séries de conteúdos gratuitos aí na sua plataforma de podcast preferida. Um abraço.